Esta semana, João Miguel Tavares sente-se nacional-republicano depois das buscas da GNR na Madeira. Pedro Mexia declara-se carismático, com os olhos postos nas presidenciais francesas e norte-americanas, e Ricardo Araújo Pereira anuncia-se testemunha de Jeová dos méritos de Portugal no estrangeiro, tal como pediu o Presidente da República. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos, tanto os que comemoraram no Parlamento como os que desceram à Avenida, e até mesmo aqueles que não se juntaram às celebrações. Daqui a pouco discutimos os discursos e as ausências na sessão oficial do 25 de Abril. Antes, o Pedro Mexia quer ser Ministro da Justiça para saudar uma condenação que foi notícia esta semana, a do rapaz que pirateou 3 canções na net, por achar que se trata de um caso exemplar que pode dissuadir outros piratas informáticos, Pedro Mexia? Sim. Acho que este rapaz pirateou canções de João Pedro Paes, dos Delfins e da Alanis Morissette. E é bom que os tribunais punam esta atividade. Acho que a justiça funcionou neste caso. Não é por ser pirata. Não, é por ser pirata de João Pedro Paes, Delfins e Alanis Morissette. Passou-se há 6 anos. Nesses 6 anos, a pirataria tornou-se uma atividade maioritária e quase unânime. O rapaz até se calhar mudou de gostos musicais. Esperemos que sim. E, portanto, a própria Associação Fonográfica Portuguesa, que foi quem na altura moveu a queixa, já disse que, entretanto, a situação mudou e que é preciso mudar a legislação portuguesa sobre os direitos de autor, a cópia privada, etc. E, portanto, não faz sentido nenhum essa acusação. Acho que eu congratulava-me quando li a notícia disso. Aí está uma pessoa que foi punida pelos seus gostos musicais e eu essa parte subscrevo. Mas de facto, uma coisa que se aprende na faculdade é que um crime, para ser socialmente condenado, tem que ser uma atividade minoritária. Tem que ser, só a minoria das pessoas é que comete aquela atividade e, portanto, é socialmente punida. Não há crimes que todos cometam. Aquilo que se chama pirataria, ou seja, a pessoa ter acesso a obras que estão protegidas pelos direitos de autor sem pagar direitos de autor, é hoje em dia a coisa mais comum do mundo e, portanto, a legislação tem que ser revista. Não faz sentido nenhum haver penas de condenação para adolescentes, ou que na altura era adolescente, por causa disso. Os jovens foram condenados a uma pena de 220 dias de prisão, que poderão ser substituídos por uma multa no valor de 4 euros por dia. Portanto, vai ficar por 880 euros. É pouco. Não, eu compreendo o que o Pedro está a dizer e, na verdade, eu acho que a pirataria tem que ser um bocadinho como o consumo das drogas leves. Não é? Quem é punido tem que ser o traficante e não quem está a consumir, porque senão torna-se completamente inviável. Agora, eu acho que pela primeira vez na história, sobretudo a partir dos Estados Unidos, está a haver uma reação das autoridades que está a ser eficaz. Porque, sobretudo, com o ataque às empresas de partidas de ficheiros... Mas não é nos consumidores. Mas não é nos consumidores. É aí que e mesmo no YouTube. Mas aí, de facto, há uma novidade. Sim. É profundamente visível desde a famosa história com o Mega Upload e tudo isso, e hoje em dia torna-se mesmo mais difícil. Eu acho que a pirataria nunca deixará de existir, mas passará a ser uma atividade para gente que percebe de computadores. Ou seja, de gente que, pelas suas próprias capacidades, consegue ir lá. Agora, um consumidor comum vai passar a ter mais dificuldades. E, nesse aspecto, a pirataria, o combate à pirataria está a ser eficaz como nunca foi na sua história. Agora, evidentemente, não vale a pena estar a condenar jovenzinhos que hoje em dia, se calhar, da vez de João Pedro Paes, até já gosta de Black Keys. As penas deviam ser diferentes consoante aquilo que se pirateia, Ricardo Araújo Pereira? A minha sensibilidade é que sim. É que ninguém devia ser preso por andar aos caixotes. Por exemplo, se o material pirateado for um vídeo dos Gato Fedorento. Os piratas ajudaram-nos imenso. Eu estou muito grato aos piratas por terem posto a circular os nossos vídeos e mandado para... Não sei como é que eles fizeram isso, nem porquê, mas estou grato. Agora, ainda dizem que os nossos tribunais não funcionam e os grandes bandidos não vão presos. Cá está um caso. Este miúdo pôs a cabeça de fora, pumba, já apanhou. Tenho de me informar melhor sobre isto, porque isto aplica só ao cinema caseiro, por exemplo, coisas que há. Eu gosto mais de cinema. É o que eu... Na internet não é tanto música. Eu gasto muito cinema. O que eu sugiro ao Ministério Público é que acuse Exaltino Moraes ou Duarte Lima de partilha de ficheiros, porque assim caça-os rapidamente. Pronto, está entregue ao Pedro Mexia a pasta da Justiça. Agora é a vez do João Miguel Tavares inaugurar o Ministério do Paleio. Será um ministério destinado a tutelar aqueles que falam e não fazem nada?
É exatamente João isso, é exatamente isso. A tua habitual argúcia, novamente, engrandeceu. E sobre que aspecto específico é que quer fazer incidir o seu mandato de Ministro do Paleio? Isto tem a ver com um assunto sobre o qual eu sou muito sensível e que tem a ver com a história da campanha Zero Desperdício. Que, como as pessoas, suponho que tenham ouvido falar, porque ela foi uma campanha muito divulgada, tem a ver com apanhar comida que sobra, não propriamente os restos que estão no prato das pessoas, não é? Portanto, dava aquela ideia de aquilo que eu não comia no Eleven, iam lá a seguir e havia um pobrezinho que estava na porta das traseiras. Também não dá para alimentar muita gente, pela nossa experiência. Estaria um pobrezinho na porta das traseiras de boca aberta para comer os restos que caíam no meu quarto. Exatamente, que ficaram por consumir e não tem nada a ver com isso, tem a ver com cantinas e o facto de, por exemplo, em cantinas há imensa comida que não é aproveitada e que está em boas condições e que assim pode ser reaproveitada. Ora, isto é uma iniciativa que a mim me parece bastante meritória e que teve na sua gênese até um senhor piloto da TAP que se chama António Costa Pereira, que mesmo na própria TAP acho que desempenhou um papel muito importante no reaproveitamento da comida que se desperdiçava e ia para o lixo. No entanto, eles tiveram Mas atenção, isso não é beneficência. Quer dizer, aproveitar comida de bordo do avião, é isso? Pelo amor de Deus. Mas, de qualquer forma, esta campanha Zero Desperdício tinha um hino. E o hino, de facto, tinha uma frase. A letra do Tim não é a letra mais inspirada de sempre. Aliás, o Tim também não é propriamente o mais inspirado dos letristas nacionais. E tem um verso que era... O homem que escreveu o Dia de São Receber. O verso era: o que eu não aproveito ao almoço e ao jantar, a ti deve dar jeito, temos de nos encontrar. E esta frase foi pegada por alguns entusiastas de esquerda, nomeadamente o Daniel Oliveira, o José Vítor Malheiros no Público, que de repente transformaram esta campanha numa espécie de... parecia que se estava a promover a esmolinha e a desgraça. E tornaram isto, pela sua própria intervenção, como se o zero desperdício fosse uma espécie de obscenidade que estaria... Portanto, se estou a perceber bem, o João Miguel Tavares vem aqui defender a campanha Zero Desperdício e dizer que a letra do Tim não é propriamente inspirada. Eu digo que a letra do Tim é infeliz, mas que não se pode trucidar na praça pública uma iniciativa destas só porque, de repente, há alguém que escreveu uns versos infelizes. E é isso que está a acontecer. E o meu problema aí é que isto veio de um sector da esquerda que às vezes eu acho que se esquece. Que quando se põe os grandes ideais... O Daniel Oliveira, nomeadamente, escreveu uma coisa que é: uma esmola não deixa de ser a troca de um direito por um favor. O que é verdade. Mas também é verdade que na parte da esquerda, sempre que a esquerda, não só a esquerda, mas também a extrema-direita, colocou sempre os grandes ideais à frente daqueles que são as pessoas concretas, a única coisa que se acabou foi com os totalitarismos mais terríveis e com todas as revoluções culturais desta história. E, portanto, é bom que não se destrua uma campanha que é altamente meritória, nascida na sociedade civil e cujas intenções parece-me que são evidentes, não é? E que só podem ser de louvar, porque de repente há no hino uma letra infeliz. Portanto, isso é de uma injustiça tremenda e um tremendo equívoco. Já ouviu o hino desta campanha, Ricardo Araújo Pereira? Ouvi e achei inspirador. Aliás, inspirou-me. Trauteei. Podia trautear agora um bocadinho. Agora, por acaso, não. Quer dizer, o hino tem, por exemplo, eu tenho imediatamente simpatia por um poema que inclui a expressão grandes superfícies. Por exemplo, tenho o verso: as coisas que jogam fora, ainda dentro da validade, davam para ir à lua e ainda sobrava metade. Agora, o hino achei inspirador e inspirou-me até duas outras campanhas para as quais eu pedi a vossa colaboração. Uma o slogan é: respeitem os chatos dos velhos. Era uma campanha que eu propunha. E a outra é: paremos de discriminar os mariconsos. Tudo nesta senda de boas intenções. Nós todos ganhamos a vida com a palavra, mas é bom. Aliás, porque isso é a mais bela das heranças do cristianismo, é saber que os atos valem mais do que as palavras. E quando as palavras passam a valer mais do que os atos, é o mundo de pega nas palavras. O que eu digo percebes isso? Não há dúvida nenhuma. Discordar dessa formulação. Não há dúvida. O quê? Um ato de generosidade não está acima de uma palavra de bondade? Repara, não, achas que é tudo da mesma natureza? Não, mas a maneira como tu formulaste eu não posso concordar com ela. O meu problema é esse. Eu não digo que não acho. Eu não duvido que as pessoas não tenham uma boa intenção, as pessoas que fizeram isto. Agora, o tom, abre a goela, pobrezinho, pois em vez de ir para os porcos, vai para ti. Isso de facto é mesquinho um bocadinho. O que é que se lhe oferece uma boa intenção não legitima qualquer sobre esta iniciativa e respectivo hino, Pedro Mexia? Eu concordo com ambos, no sentido que não pega.
Concordo na medida em que parece-me evidente que o INE é infeliz, parece-me evidente que há Tese, antítese e síntese. Estamos em pleno marxismo. Parece-me evidente que não se pode, humilhar e utilizar linguagem que não deixa de ser humilhante para quem recebe, mas acho que não se deve estigmatizar quem recebe, mas também não se deve estigmatizar os setores da sociedade civil que se mexem e que fazem... Há um discurso que acha que, por causa daquela lógica, com que eu concordo na sua formulação geral de trocar direitos por favores, não é essa? E eu concordo que isso seja verdade, mas há quem, levando essa lógica ao seu extremo, condene qualquer política que não seja uma política estatal, ou seja, qualquer sociedade civil, qualquer instituição privada particular de solidariedade social, qualquer igreja, qualquer grupo de beneficência, qualquer movimento cidadão de apoio às pessoas que, enfim, passam fome, estão doentes, sofrem de alguma maneira, é condenável porque não é isso que resolve as coisas. E eu acho que com essa lógica também não se vai muito E há longe. outra lógica que ainda é pior, que é, na verdade, quando tu extremas isto, na verdade, deixa-os sofrer, porque assim a revolução chega mais depressa. Temos então o Ministro do Paleio, João Miguel Tavares, e vamos empossar o Ricardo Araújo Pereira no cargo de Ministro da Execução Orçamental. Está a querer tirar a pasta a Vítor Gaspar, Ricardo Araújo Pereira? Não, nunca o faria porque está a ir muito bem. Quer pronunciar-se sobre a síntese de execução orçamental conhecida esta semana. Conhecido esta semana, exatamente. A notícia desses números, agora revelados, é que as receitas fiscais caíram mais do que o previsto. Exato. As receitas fiscais caíram mais do que o previsto. Mas espera lá, os impostos não aumentaram? Ora, aí está. Essa é a questão. Há aí um cheirinho, e havia também um cheirinho de despesa a aumentar. A despesa aumentou ligeiramente, a receita baixou, portanto é exatamente o objetivo principal, que era aumentar receitas e baixar despesas, foi gorado. E, portanto, o que aconteceu foi, a situação era má, mas com esforço e sacrifício dos portugueses, nós todos demos as mãos e a situação ficou, de facto, um pouco pior. Portanto, passou-se aquele limite a partir do qual os impostos deixam de ser eficazes. E é curioso porque o governo... Esse limite já se ultrapassou há algum tempo. É curioso porque o governo privilegiou os números em vez das pessoas, e as pessoas manifestaram-se, evidentemente, mas os números também estão a fazer um bom manguito. Atenção, um bom manguito ao governo. O que é que haverá de errado nestes números, João Miguel Tavares? Eu posso, de repente, começar a fazer voz de robô cada vez que comentar este tema. E não somos nós que mandamos no país. Há uma coisa chamada Troika que nos manda executar estas medidas e nós fazemos o que eles nos mandam. Mas ela está-nos a aleijar o rabinho. Pois está, mas nós chegámos a uma situação de falência e não é culpa da Não, eu acho que isto é o governo de sombra da TSF. É sempre a ideia. O que é que se passa com Pedro Mexia e Carlos Vaz Marques para ainda não fazerem voz de robô? Não, vá lá, Pedro Mexia. Já que és o Rasnica, é assim falta de peixe mais é robô. Então, mas o que é que há de errado nestes números? É só o facto de não sermos nós quem manda em nós mesmos? Mas ninguém, na verdade, eu acho que as pessoas continuam a achar que a economia é uma ciência. Primeiro, ainda é assim. Vai ter que ver. Acham que a economia é uma ciência. Não, acham que a economia é uma ciência, não é? Portanto, há gente que está enganada há muito tempo. E, portanto, o que está a acontecer é aquilo. Portanto, temos um país em recessão e, portanto, cada vez vão buscar menos dinheiro. Não chega a espantar demasiado. Agora, vamos ver. O que espanta a parte sobretudo. Espanta um bocadinho. A parte sobretudo da despesa, essa sim, quer dizer, convém, daqui nada passa um ano, convém que a gente comece a ver alguém. Bem, Pedro Passos Coelho aparentemente veio dizer agora que há aí uma renegociação com as PPP que vai aparecer em breve, provavelmente vinda do nevoeiro. Essas renegociações, ou seja, o corte realmente da despesa em sítios que as pessoas vejam, é que já começa a levar algum tempo a sair do nevoeiro. Estaremos a correr o risco de não morrer da doença e morrer da cura, Pedro Mexia? Bem, mas nós também morremos da doença, convém. Às vezes também convém. Muito bem dito. Não foi por um robô, mas foi muito por um lado, obrigado, nunca tinha sido tão elogiado. Por um lado isso. Por outro lado, também, eu acho que realmente se isto se confirma e se continuar a confirmar é grave, mas ao mesmo tempo, porque é grave porque, enfim, basicamente foi na base contrária desta que o Governo foi eleito, que o PSD ganhou as eleições. Mas também, se nomeadamente não há um corte de despesa assinalável no país, ao mesmo tempo também vai ao ar aquela famosa história do governo ultraliberal. Ou seja, não se pode continuar a dizer que um governo... eu estou a dizer se, não faço ideia,
Mas se não houver um corte significativo na despesa, não se pode continuar a falar de um governo ultraliberal. Depende em que é que o Estado gasta dinheiro. Se Não, o Estado... se no bolo total. Tá bem, mas no bolo total, se o Estado- Independentemente do que é que ganha. Ricardo, dependendo. Faz as contas finais. Certo. Não é? E a despesa Se- do Estado aumenta, mas se a despesa do Estado aumenta por causa da saúde e da educação, não se pode falar num governo ultraliberal. Se aumenta para Tapar os buracos do BPN. beneficiar privados e tal, isso sim. Não apenas isso. Eu percebo essa lógica, mas não apenas isso. No saldo global, se a receita, se a despesa do Estado não decresce, onde é que está o ultraliberalismo? Não consigo, mesmo que esteja mal emprego, e eu estou de acordo com esse exemplo, mas Sim, o que nós creio... não podemos fazer é ficar com um país desgraçado, coisa que vamos ter, e simultaneamente ficar com um Estado maior, porque então ficamos com o pior dos dois Pois, isso é o mundos. pior dos dois Qualquer mundos. dia estamos aqui realmente a apoiar Ricardo Araújo isso é o pior Pereira. dos dois Ninguém mundos. em Portugal Ninguém quer que quer isso isso, aconteça. ninguém quer isso. Está atribuída a responsabilidade pela execução orçamental ao Ricardo Araújo Pereira. Daqui a pouco o 25 de Abril, discursos e ausências. Antes, o João Miguel Tavares vai explicar-nos porque se declara nacional e republicano. Já chegámos à Madeira, João Miguel Tavares. Exatamente, É isso, já não é? chegámos à Madeira. Mais uma vez a tua E- argumentação habitual. E então é Não, para... tudo é bom, neste caso. Isto tem a ver com... De repente parece que há... Na Madeira houve buscas... E cada vez que na Madeira se busca alguma coisa, dá-se um pontapé numa pedra e aparecem uns milhões mais do déficit. Dá-se um pontapé, olha, afinal havia aqui mais um buraco do déficit. Agora já se fala em 2 mil milhões. O que é ser verdade é uma daquelas coisas que, de facto, não dá para acreditar. Mas tudo neste caso é bom. É tudo bom. Para começar, o nome, aparentemente, da investigação. Diz que é Cuba Livre. Está bem. Cuba Livre. Eu não sei. Provavelmente estão a tentar competir com Ricardo Araújo Pereira, alguns, no bom Ministério nome, Público. Porque, eu não sei, Mas a as impressão pessoas- minha é as logo um pessoas que dão bocadinho nome- assintosa. As pessoas que dão nome a Cuba essas Livre. operações são grandes criativos. Sim, sempre. sempre. Epá, mas Cuba Livre é engano meu, é assim tipo um bocadinho assintoso. Mas também tudo o que é para bater em Alberto João, acho que é bem dado. Agora, depois, tudo é bom porque aquilo, Alberto João Jardim veio dizer que ia propor uma investigação à investigação, porque a ver se não tinha havido sequestro, porque supostamente tinha sido fechada lá uma parte para eles tirarem o que fosse preciso. Parece que houve um senhor que quis fugir com os fecheiros. Parece que houve um senhor do pastas. governo regional que quer fugir com fecheiros e pastas, tudo maravilhoso. E depois o final, a cereja, é ter sido a GNR a estar junta com o Ministério Público nesta investigação. E aí, Marinho Pinto, não é, com a sua habitual elegância, veio outra vez dizer umas coisas absurdas, mas é verdade que não há qualquer Não outra pode. justificação. Exato, não pode. Não há qualquer outra justificação para ter sido a GNR a trabalhar para o Ministério Público, senão nós não confiamos nem na Polícia Judiciária nem na PSP. E, portanto, isto basicamente é o Ministério Público a dizer que a PJ e a PSP da Madeira estão nas mãos do Governo Regional. Coisa que eu admito perfeitamente. Não faço ideia, mas Vê admito, razões sim. para a indignação de Mas Marinho Pinto, é grave, ou ou mexia? seja, é muito grave. Por princípio, não. Por princípio. Por princípio, Por ser indignação de Marinho Pinto. E neste não é? caso também não. Eu acho que trata-se claramente de uma atuação a cavalo. E, portanto, isso apesar de tudo tem um peso até coreográfico que pode ajudar a uma apreensão num território um pouco problemático como é a Madeira, não é? A infantaria não ia lá. Não é? Não, acho que não. A Como é pé que não. comenta Ricardo Araújo Pereira a explicação de Alberto João Jardim, dizendo que as buscas serviriam como manobra de diversão para desviar as atenções de problemas do continente? Eu acho que a referência a problemas do continente é uma manobra de diversão para desviar as atenções destas buscas na Madeira. E é, aliás, um clássico. O clássico que é sempre... esquisito. Porquê nesta altura? Este é questionar o timing. Eu propunha que o Presidente da República atribuísse uma comenda ao primeiro português que dissesse: olha, o mandato de captura que foi emitido em meu nome, parabéns foi de um sentido de oportunidade maravilhoso da polícia. timing, não é? Parabéns, as Parabéns buscas pelo que foram timing. feitas ao meu escritório, estava uma linda manhã para buscas. Bravo, polícia, bravo. Eu gostava de ver o primeiro gajo que dissesse isso. Está explicado o estado de espírito nacional republicano do João Miguel Tavares. É a altura de medirmos o carisma do Pedro Mexia, que se declara carismático, para fazer um paralelismo entre as eleições francesas e americanas, se bem percebi. Mais as americanas, porque das francesas falaremos muito na próxima semana. Já vamos desvendar isso? Não, mas fica já o cheirinho. E o público neste momento está a palpitar de curiosidade. Porque tem-se falado muito de que é preciso, estamos num momento em que não há líderes carismáticos à altura do momento histórico e tal, e portanto é preciso líderes que nos voltem a fazer sonhar. E a França prepara-se para eleger a François Hollande, e nos Estados Unidos há algumas sondagens que dão um empate técnico entre Obama e o candidato republicano Mitt Romney. Duas figuras. São duas das Altamente figuras mais robóticas. Qualquer delas pode realmente falar com a voz
que o João Miguel fez há bocado e que eu não... Mitt Romney e que eu- François Hollande. Faz tu, pá. e que eu não, Solta-te. e que eu não repetirei. Solta o robô quente. O Hollande apresenta-se como um candidato normal, que é logo um adjetivo que entusiasma. Sempre contraponto a Sarkozy. Contraponto a Sarkozy, Sim. naturalmente. Isso seduz, senhoras e senhores. Viram eu sou Sarkozy normal. a apertar as mãos das pessoas num comício e de Acautelando. repente a tirar o relógio Eu acho que isso é. Sim, É claro. sinal para o de pôr crise. no bolso. É sinal de crise. Pelo Mas não é menos- mais fácil roubar um relógio menos do não- bolso do casaco do que de um pulso? Eu, por acaso, tenho. Ou ele fez a mesma coisa, ou eu tenho a sensação dessas imagens serem das eleições anteriores. Das antigas, sim. A não ser que ele tenha usado o mesmo método desta vez. Pelo menos não pegou numa criancinha para beijar e era um anão, como o Dr. Mário Soares já fez uma vez. Bom, mas são, de facto, dois candidatos muito inspiradores. São na verdade, dois referendos aos atuais ocupantes dos cargos. Sarkozy, que é uma figura que conseguiu gerar um ódio unânime ao ponto de ir perder as eleições, a segunda volta das eleições, tudo indica, apesar de haver uma maioria clara de direita, uma direita que inclui a extrema-direita, é certo, mas temos visto, aliás, esta semana vários responsáveis da Frente Nacional a anunciar que vão votar François Hollande, portanto, isso diz tudo sobre a rejeição que Sarkozy causa. E no caso americano, o Mitt Romney teve imensa dificuldade em conseguir esta vitória, finalmente foi... Mitt Romney tem um trunfo que não é negligenciável, que é o facto de ser multimilionário. Tem, claro, com certeza, mas isso, como muitos outros candidatos e presidentes eleitos... Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que, se calhar, a conta bancária às vezes é carisma. Sim, não, mas o meu ponto... Sim, isso é verdade, mas o meu ponto não era esse. O meu ponto é que ele teve muita dificuldade em impor-se, porque é o que na América se chama um moderado e, portanto, tem uma certa dificuldade com o voto mais conservador. Mas, de repente, toda a gente diz: não, agora vamos votar nele, vamos reunir à volta dele porque detestamos o Obama, dizem os republicanos. E, portanto, mais uma vez, não é pelos méritos de um, não é pelos méritos do outro. Eu não conheço ninguém que ache que Hollande é uma figura entusiasmante, idem Mitt Romney. Isso, e é a França e os Estados Unidos, não são países irrelevantes. A falta de carisma estará em alta, Ricardo Araújo Pereira? Acho que sim. Acho que a falta de carisma é o novo carisma. Aliás, por exemplo, Cavaco Silva sempre fez da falta de carisma carisma. Eu sou um bocadinho inapto politicamente, mas isso é porque eu não sou um político. Eu não tenho... é possível construir toda uma carreira em cima disso. Quanto às eleições francesas, toda a gente destacou a votação recorde da candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, mas o João Miguel Tavares prefere salientar a votação aquém das expectativas do candidato à esquerda do PS, Jean-Luc Mélenchon. Porquê, João Miguel Tavares? Porque até muito pouco tempo antes, aliás, verdadeiramente, até ao dia das eleições, se falava da hipótese de Mélenchon ser o terceiro, não é? E de repente ele acaba a uma distância gigante, ele teve 11%, enquanto a Le Pen teve 18%. E, portanto, acaba a uma distância gigantesca. E quem lê também a imprensa, havia um entusiasmo, aquele velho entusiasmo por quem que tem lindas palavras de esquerda, pelo Mélenchon, como se fosse a salvação que aí vinha. Ele acabava todas a dizer resistance, resistance, e falava muito na Revolução Francesa. E depois tinha medidas tão gigas, por exemplo, a primeira das quais eu acho que até merecia um comentário da parte de Ricardo Araújo Pereira, que era, acima de quem ganhasse mais de 360 mil euros por ano, 100% de impostos. 100% de impostos. Tudo o que ficava... Gostei muito dessa É o medida. documentário esse, não é? Tudo o que ficava acima de 360 mil anos era tudo para o Estado. 360 mil euros ano, tudo para o Estado. O salário mínimo para passar de 1.400 para 1.700, reforma para toda a gente aos 60 anos e, claro, os Estados Unidos da América são o país mais perigoso do mundo. E é bom saber que isto são coisas super modernas e é este tipo de discurso que continua a entusiasmar a esquerda. Não, o que entusiasmou foi a Marine Le Pen, que teve 18%. Não, eu sei, mas aliás, em França, eu estou a falar de Portugal, entusiasmou muita gente. Um terço dos eleitores franceses são de uma modernidade extraordinária. Quer apoiando Mélenchon, quer apoiando Marine Le Pen. Algumas pessoas, o Mélenchon achou que ele de facto era realmente o representante de uma verdadeira esquerda.
Ora, eu próprio, que sou de direita, preciso de esquerda. A sério, eu preciso desesperadamente que me venha alguém de Quantas esquerda. vezes ao dia? Eu preciso muitas vezes ao dia de esquerda. Eu preciso que venha alguém e diga. Mas preciso de esquerda no sentido de uma pessoa que é de esquerda e diga alguma coisa que faça sentido. Eu preciso desesperadamente. Também E é pedir mais, não é? É pedir mais. Há alguém de esquerda que diga alguma coisa que faça sentido. Tipo, ok, eu acredito no capitalismo. O Hollande diz algumas coisas que fazem sentido, o taxar as operações financeiras, etc. Não, isso Pronto, sim. não gastem trunfos, porque a segunda volta das eleições francesas é de domingo a 8 dias e o próximo Governo Sombra vai ser ao vivo, em Paris. Vamos Iapá. fazê-lo na delegação de Paris da Fundação Gulbenkian e de portas abertas para quem quiser estar presente na próxima sexta-feira. Estão convidados, quem estiver em Paris. Quem não estiver em Paris também pode lá ir. É em Paris. Certo. Em Paris será às 7 da tarde, hora de Paris, 6 da tarde, hora de Lisboa, das 6 às 8 em Lisboa, das 7 às 9 em Paris. Portanto, é o convite que deixamos. Incrível. E ficou Porque não há nada para fazer em Paris. Não, por isso. ficou explicado o carisma do Pedro Mexia. Agora, é a altura de sermos evangelizados pela testemunha de Jeová, Ricardo Araújo Pereira. Isso é uma conversão recente, Ricardo. Sim, não é? foi o Presidente Cavaco que me investiu deste ministério. Declara-se testemunha de Jeová de Portugal no estrangeiro. De Portugal no estrangeiro. E, portanto, vai começar já na próxima semana Já, em Paris. já, sim, a pôr o pé na porta dos franceses e dizer, você sabe, por acaso, o magnífico trabalho que está a ser feito na ciência em Portugal. Porque, basicamente, é isso. O Presidente Cavaco Silva fez um discurso... E levamos pastéis de nata para distribuir. Ora, isto é uma ideia. Atenção. O Presidente Cavaco Silva fez um discurso no 25 de Abril que me entusiasmou justamente porque foi ao âmago dos problemas do país. Porque, de facto... E não ao cerne. Não, foi também ao cerne. Curiosamente, é um discurso que Mas isso é acerta na nos Suíça, dois. não é? Na Suíça. Acerta nos dois com o mesmo tiro. E porquê? Porque, de facto, o cidadão comum, a preocupação do cidadão comum é... Ora bem, eu estou desempregado e tenho fome, mas o que mais me irrita é que há estrangeiros que desconhecem que nós temos uma relação exemplar com os PALOP, que foi uma das coisas que o Presidente Cavaco Silva disse. Atenção, ninguém sabe isto lá fora. Sobretudo os que mandam em nós. Nós temos uma relação exemplar com os PALOP. Agora, quantos belgas sabem que Portugal é o terceiro país da União com maior participação das energias renováveis no consumo da eletricidade? Isto de facto inquieta as pessoas. José Sócrates, em Paris, deve ter ficado É satisfeito. verdade. Isto Houve são ali das elogios ao governo anterior. Há largos setores da sociedade eslovena que desconhecem que nós inventamos a Via Verde. O que me é insuportável. É-me pessoalmente insuportável isto. E, portanto, basicamente o discurso do Presidente Cavaco Silva é quando aquelas famílias vão tirar uma fotografia do grupo e um dos miúdos diz: papá, tenho fome, escala-te e ri-te para a fotografia. É isso. Será que em Paris já temos esta obrigação que nos foi adjudicada pelo Presidente da República de Eu não ouvi o discurso. proclamar Não ouvi o discurso, mas depois estive as virtudes não de sabes o Portugal que no a ver a estrangeiro? lista e a ver alguns certos que vinham na imprensa Eu já tenho no iPod. e falta claramente a alheira de Mirandela. Gostei da referência ao tabu. O Cavaco Silva foi conhecido pelo tabu, Exato. mas desta vez referiu-se a um tabu Tabu, realmente pois bom, que é o filme do Miguel Gomes, de quem ainda não falei aqui. Gostei dessa referência. Mas não falou de literatura. Houve alguém que notou isso, que notou Com certeza. o facto de ter falado de arquitetura, de cinema. Mas nós agradecemos que ele não tenha Mas falado de não literatura. referiu o facto de haver um Também, prémio Nobel. já foi há muito tempo. Prémio Também não Nobel. sejas assim. A literatura portuguesa não ganhou nada nos últimos tempos. O cinema, sim. O Gonçalo M. Tavares tem ganho. Pois foi, o coisas, Gonçalo M. Tavares mas ganhou. Mas ele ganhou mas- todos os prémios menos o Nobel. Saramago Estou a dizer há ganhou o pouco Nobel. tempo, porque ele queria dar uma de modernidade, não ia isso ser um também. Nobel, pelo amor de Deus. Não. Mas o discurso foi Horrível. Pronto. Mas num contexto de discursos, igualmente, eu gostei sobretudo do terrorismo verbal que esteve à solta no Parlamento. O PCP falou nos talhantes neoliberais, o Bloco na direita sanguinária, que é a nossa praticamente eleita, e o Zorrinho ameaçou que o PS vai fazer uma ruptura democrática, nomeando um boy como juiz do Supremo, do Tribunal Constitucional, provavelmente. E, portanto, toda estas sessões, vamos daqui a bocado falar nisso, mas eu percebo que não se quer ir a estas sessões, porque realmente estas sessões são uma pepineira. Há um ano, o Cavaco tinha dito na cerimónia também do 25 de Abril que havia limites para os sacrifícios que os portugueses poderiam suportar. Agora não referiu esses sacrifícios.
que se acentuaram, entretanto, de forma dramática. O que é que mudou, entretanto, para o discurso do Presidente da República ter mudado, João Miguel Tavares? Ele vai dizer que agora já toda a gente sabe que são precisos sacrifícios, portanto cabe-lhe ele fazer o papel positivo. Ele é aquele tipo na sala que é sempre fazer o que está diferente de todos os outros à sua volta. Agora, de facto, o discurso dele foi uma coisa ridícula. Aquilo parecia uma daquelas coisas de uma competição de pilinhas. Pode-se falar de competição de pilinhas, não? Aquilo, não, a minha é maior que a tua. Na mesma frase em que te referes ao Supremo Magistrado da Nação. Não é aquela Isso coisa deve ser de... inconstitucional. Estão a ver, não é assim tão pequenina. Não, é maior do que vocês pensam. É ridículo isso. Andou ali, parece que uma régua. Não, Com isto já estamos a República. falar das cerimónias oficiais que ficaram marcadas pela ausência da Associação 25 de Abril. A ausência a que depois se associaram Mário Soares e Manuel Alegre. Esta greve às comemorações oficiais manchou-as de algum modo, Pedro Mexia? Não, vamos lá ver. Há duas ausências muito diferentes. Enfim, há também Manuel Alegre, mas há dois casos em que duas ausências muito diferentes, que é a da Associação 25 de Abril e a de Mário Soares. As presenças são todas iguais, mas as Exato. ausências são ausências de cada uma à sua diferentes. maneira. Exatamente. É verdade. As ausências são diferentes porque a Associação 25 de Abril é uma associação, representa os seus associados. Se os seus associados entendem que não devem ir, quer dizer, é como a DEC ou a ACAP, mais a ACAP que a DEC. Não quiseram ir, discordam da atuação do Governo, não vejo nenhum problema nisso. Já podemos discutir porque é que eles discordam do Governo e de que maneira e de que maneira é que o formulam, já vamos a isso. No caso de Mário Soares, não acho bem, não acho grave, quer dizer, faltar umas comemorações não é provavelmente a definição de uma questão grave, mas é um ex-presidente da República. É grave neste contexto. E um ex-presidente da República tem a obrigação de não pôr essas questões de guerrilha política acima dos seus deveres. Um ex-presidente da República, como lembrava Pacheco Pereira, patrocinou intensamente Passos Coelho. Sim, claro, é verdade. Pacheco Pereira, agora, o que ele não pode, o que Mário Soares não pode fazer, acho eu, como ex-presidente da República, é caucionar o discurso de Vasco Lourenço quando diz que o Parlamento não representa os cidadãos. Disse ele na Avenida da Liberdade que o povo não concede ao Parlamento o direito de legislar sobre isto ou aquilo. Ora, quer dizer... Mas grande parte do discurso de Vasco Lourenço foi a réplica do discurso que ele fez o ano passado. Metade do discurso, e eu acho que essa parte... Essa parte já foi do ano passado. Mas repara, o problema é ele repetiu... Desde que, em 1982, os militares deixaram de ter tutela sobre o regime, que há este lamento de que o regime é decidido em eleições e não é decidido de acordo com a tutela dos militares que fizeram o 25 de Abril. Mas isso é um regime democrático, paciência. Eu percebo a amargura deles, mas há eleições livres, as pessoas exprimem-se em eleições, nós podemos deplorar os resultados eleitorais. Mas são os resultados eleitorais que determinam a condução de uma vida em democracia, quer dizer... Pareceu-lhe acertada, João Miguel Tavares, a resposta de Pedro Passos Coelho dizendo que está habituado a que certas figuras políticas queiram assumir protagonismo em certas datas especiais? Não, eu teria sido mais inteligente ele ficar calado. Toda a gente, já há suficiente gente... É que imaginar que Mário Soares Exatamente. procura protagonismo não faz sentido. É uma reação infeliz. Agora, e não valia, mas valia estar calado porque está muita gente a fazer esse trabalho de bater em Mário Soares como nós estamos a fazer aqui. E com todo o gosto, porque é ao contrário do que estava a dizer Pedro Mexia. Eu nem sequer estou a bater em Mário Soares. Pois não, por isso, mas venho eu agora. Ao contrário do que está a dizer Pedro Mexia, eu acho que isto é de facto um ato muito, muito, muito grave. Ei, Jesus, acho um ato muito grave. Acho de uma das decisões mais infelizes. Muito. Acho que é uma das decisões mais infelizes de Mário Soares. Porque lá está. Quando ele está a dizer que solidariza, ele solidariza-se com um manifesto. Que basicamente é um manifesto antidemocrático. Mas e que concordo com está-me isso. a dizer a mim... João Miguel, mas espera aí, deixa-me eu agora... Mas espera aí, o que eu disse que não era muito, muito, muito grave era ele não ir solidarizar-se com o manifesto, é grave. Mas com certeza. Ele está-me a dizer a mim que votei no PSD e a maior parte dos portugueses que, segundo as sondagens, continuariam a votar na direita, de que nós não somos democratas porque votamos em alguém... Não, mas é que é pior. Não se trata só... A linha política deixou de refletir... Porque esta frase é muito importante. Diz, a linha política deixou de refletir o regime herdado do 25 de Abril. Ora, o regime herdado do 25 de Abril parece-me a mim que é o regime em que o povo decide em eleições, não só eleições, mas também eleições o que quer. E tu estavas a dizer que o Pacheco Pereira disse que ele patrocinou Pedro Passos Coelho, o que é verdade, mas ele, sobretudo, durante muitos anos patrocinou José Sócrates. E é extraordinário tenha sido os tipos que andaram basicamente a cortar as pernas ao país, que agora vêm dizer, o país não anda. Pois não anda, vão vocês nos cortar as pernas. Os militares da Associação 25 de Abril ainda têm mandato para dizer o que está e o que não está de acordo com o espírito da Revolução, quase 40 anos depois, o Ricardo Araújo Pereira.
Eu acho que os militares têm mandato para dizer o que quiserem. Com certeza. Justamente Isso. porque, até por causa deles, sim. porque eles o conseguiram, para Sim, já, sim. e conseguiram para eles e para todos nós. E nós depois Não é bem temos mandato, tem direito. Tem. E nós, Tem temos, direito. e nós temos o direito de criticar o que eles dizem. Claro, Eu acho que esta decisão de não participar, secundada por Mário Soares e Manuel Alegre, ainda por cima, que acontece, sei lá, como é que é? Um ano depois de os partidos de esquerda não terem decidido não participar nas conversações com a Troika. Há aqui um padrão de falta de comparência da esquerda que me irrita, Um dos que me quais aborrece. arrependeu Sim. fortemente, como foi o caso do Bloco, não é? E sim, Não ter. e isso aborrece-me. Eu prefiro que se vá lá e se faça um bom chinfrim, uma boa barulheira, do que não ir. Prefiro. Foi, aliás, curiosamente, o que disse o PCP. Que, E muito bem. O PCP E com toda a disse razão. que se deve festejar a democracia no Parlamento, que é Ora, o aí órgão está. que resultou da instauração da democracia. Pronto, é chegada a altura dos decretos. O João Miguel Tavares, de acordo com a data que se comemorou esta semana, decreta a primeira página de uma biografia que chegou agora às livrarias. Exatamente. Uma biografia do Otelo Saraiva de Carvalho assinada pelo Paulo Moura, que é um ótimo jornalista do chamada Público. Otelo, o Revolucionário. Mas de qualquer forma, eu como tenho esta voz deficiente da fala, gostaria de pedir-te a ti, Carlos, com a tua voz de homem másculo, que pudesses ler alguns certos da primeira página. Certos. dessa maravilhosa Sim, biografia. lemos a primeira página. O Otelo demora todos os dias cerca de 2 horas na casa de banho a tratar de higiene pessoal. É uma longa e aprimorada série de cuidados que dificilmente se poderá atribuir à vaidade, já que não produz resultados exteriores visíveis. Isso é cruel. Isso é uma observação cruel do biógrafo. Assemelha-se mais ao conjunto de ritos e evoluções de um culto individual e iniciático. Primeiro mergulha... Não vai haver condições. Isto é muito íntimo. Mas Mas o repórter estava lá. Primeiro mergulha no duche, demorado e meticuloso. vês, eu disse que não era um chape-chape. Eu bem sabia. Ainda bem que esta biografia do Otelo vem esclarecer. Depois limpa-se com igual minúcia e dá início ao tratamento capilar integral. Com um curto ancinho de plástico, uma pequena carda adequada remove as pilosidades corporais que vão caindo. A seguir, escova os abundantes pelos do peito, costas, pernas, etc. Etc. O etc. é tão Aquilo parece uma coisa que se faz a um cavalo de alta escola. Ele passar ali 1 hora por dia a escovar-se. Ele é um animal de estimação de si próprio. É uma coisa entrenecedora. Atenção, o Otelo, não sei se vocês já viram o Otelo pessoalmente. O Otelo é daqueles homens que tem cabelo até à falangeta. Nas mãos. Ele só não lhe cresce pelo na unha. Usa uma vassourinha própria, arredondada, semelhante a uma escova de cabelo de mulher, mas sem cabo. Após esta operação, certas zonas da pele podem estar a precisar de uma limpeza adicional. Otelo procede então à lavagem localizada, servindo-se de várias águas. Tenho pena de não saber quantas. Depois, nu, em frente ao espelho, com a porta aberta, faz a barba. Como é espessa, exige várias passagens da lâmina, o que torna frequentes os ferimentos. Quando isso acontece, entra em ação o kit de cura, que inclui pequenos algodões embebidos em álcool. E assim termina a primeira página, mas depois do outro lado ainda se conclui a ideia. Foi para isto que se fez abril. O pentear também leva o seu tempo, com os respectivos truques e rigores geométricos. Completa-se com uma aplicação de gel leve, mas uniforme, tal como a pulverização com perfume, que geralmente fica para o fim. Tudo isto ao som do rádio transistor. Pode ser que o Otelo não esteja a ouvir nesta altura. Desde a higiene nasal de Pinto da Costa, contado por Carolina Salgada, que eu não ouvia uma página tão repugnante. Pronto, fica o decreto. Mas muito boa, atenção. Finalmente não, ainda há o decreto do Pedro Mexia sobre com 25 de Abril para as TDT, ou na TDT, Toda a gente quer Televisão Digital Terrestre. toda a gente quer 25 de Abril para isto e para aquilo, e agora houve este salto, mais uma coisa que podia ser enaltecida pelo Presidente da República, passando a ter televisão digital terrestre, mas só os 4 canais, quando era um momento ótimo para haver aquela coisa, produção audiovisual, E é uma história tão mal contada. dar emprego a atores, a ver ficção portuguesa, a ver documentário, todas essas coisas que depois ganham prémios lá fora, etc. Mas não, vamos continuar a ter o prós e contras. Finalmente o decreto do Ricardo Araújo Pereira é um obituário. Exato, eu queria não deixar de passar a oportunidade de nós fazermos uma referência ao Miguel Portas. Foi uma notícia surpreendente, dada a juventude dele, e era um bom político e um bom jornalista, como até os adversários. E que foi bastante importante, porque foi, acho que, o primeiro político à esquerda do PS
que trouxe a questão europeia e europeísta para a esquerda portuguesa e que, também uma coisa que não foi, acho que, muito salientada, fundou um jornal que foi uma espécie de independente de esquerda e que eu comprei, acho que do primeiro ao último número já, que era um jornal bem interessante. Com esta nota de luto está concluída mais uma reunião da semana. 2 a 8 dias é ao vivo em Paris, no auditório da delegação francesa da Fundação Gulbenkian, a partir das 6 da tarde, hora de Lisboa, 7 da tarde em Paris. Um Governo Sombra com entrada livre e com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.